eu queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Você que está aqui, pode ficar sentado. Nós vamos ler o 15, capítulo 15. Eu quero ler o versículo 11 com você. Eu me arrependo de ter promovido Saul a rei, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Deus havia recusado Saul como rei, mas Samuel amava muito Saul. Foi o primeiro rei que ele ungiu. Então ele ficou a noite inteira pedindo misericórdia pelo rei, porque ele era um sacerdote. Então Deus teve um momento que ele falou assim: olha, não adianta você orar por Saul, eu já o recusei. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul, deram-lhe a informação. Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra. Depois ele partiu para longe e desceu a Gilgal. Agora eu quero que você pule comigo para o versículo 17. Samuel falou: por menor que seja aos teus próprios olhos, não és o chefe de Israel? Senhor te ungiu rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, e faça-lhes guerra até que todos eles sejam exterminados. Por que você não obedeceu às ordens do Senhor? Porque você se precipitou sobre os despojos do inimigo e fizeste aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então Saul argumentou com Samuel. Querido, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sempre tem uma argumentação, né? A gente nunca fala: estou arrependido, né? A gente sempre tem uma resposta. E Saul tinha uma resposta: mas eu obedeci ao Senhor. Presta atenção nessa frase: eu realizei a missão ao qual eu fui incumbido de fazer. Eu poupei Agag, rei de Amaleque, mas eu aniquilei os malequitas. Eu realizei aquilo que o Senhor falou, mas depois daquilo que eu fiz, Ele não falou a mais aquilo que eu tinha que fazer. Então eu poupei o rei, destruí. Eu fiz em parte aquilo que Deus mandou, mas eu fiz uma coisa por minha conta. O meu exército tomou as ovelhas, os bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor seu Deus em Gilgal. Somente até aí. Queridos, eu queria decorrer com você sobre um tema legal. Essa semana eu havia preparado uma outra palavra para trazer. Se o Senhor permitir, talvez na outra semana eu quero trazer ela para vocês. Ontem, durante o dia, o meu coração se movimentou de uma outra maneira, e de repente, quando eu peguei a caneta para escrever, já tinha uma pregação pronta dentro de mim. Eu entendi da parte de Deus que era para trazer, e Deus me trouxe uma visão totalmente diferente daquilo que eu já sabia, já tinha lido, mas Ele me revelou, né, algo interessante. Eu queria falar algo com você. Querido, quantos de nós na igreja, quantos de nós, eu falo na igreja, não a igreja aqui, a Prisca, eu falo na igreja do Senhor ao redor do mundo, realizamos coisas para Deus? Quantos de nós ofertamos a Deus? Quantos de nós dizimamos a Deus? Quantos de nós realizamos aquilo que chamamos de obra de Deus? Mas eu tenho que fazer a obra de Deus. E a gente denomina a obra de Deus como cantar, pregar, ajudar pessoas, dar cesta básica, profetizar, fazer conferências, né? Então nós, querido, realizamos muitas coisas em nome de Deus, falamos que é para Deus e colocamos isso como obra de Deus. Você que é cristão há muito tempo, você que é evangélico, você já deve ter ouvido várias vezes o termo: mas eu tenho que fazer a obra de Deus. Ou até mesmo nas pregações nós falamos: você tem que fazer a obra, irmão, você tem que fazer a obra. Então a obra de Deus, ela fala, querido, de realizar alguma coisa. Não importa se é cantar, dançar, pregar, ser enviado como missionário, se você vai fazer uma conferência, tudo aquilo, querido, que leva ao nome de Deus pode ser determinado ou denominado como obra de Deus. Agora, querido, de ontem para hoje, o Senhor movimentou o meu coração sobre a palavra: como eu tenho oferecido a minha oferta, como eu tenho oferecido o meu sacrifício. E o Senhor me levou nesse texto de Saul e me conduziu a um texto lá em Gênesis, bem no início,
quando dois irmãos vão oferecer e realizar algo para Deus. Caim pega dos frutos da terra após aqueles frutos terem brotado, após ele fazer a colheita. Aquilo ali já estava há um tempo ali, a Bíblia não fala se foi uma semana, um mês depois da colheita, aqueles frutos já estavam lá, e a Bíblia fala que Caim pega uma parte daquele fruto para levar a Deus. A Bíblia fala, porém, que Abel, seu irmão, que era pastor, ele pega o primeiro do rebanho. Ele pega o primeiro do rebanho, ele pega as primícias do rebanho. Você que já viu sobre a aula, ou aqui ou em outro lugar, sobre primícias, Abel cumpriu exatamente o que a Bíblia dizia. Não era só pegar alguma coisa. Preste atenção, querido, que Abel, a oferta dele talvez até era menor do que a de Caim. Ele pegou um só, um cordeiro, uma ovelhinha só. E Caim, ele pega talvez vários frutos, porque fala que ele pegou frutos da terra, ele pegou muitas coisas, talvez era 5 maçãs, 3 pacotinhos de uva, 3 de milho, eu não sei, querido, talvez no montante daquilo que Caim estava realizando, era maior do que o que Abel estava fazendo. Abel foi lá e pegou o primeiro, era pequeno, mas na hora, querido, que o fogo veio para receber, Deus só aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim. Aí a minha Bíblia, querido, e na sua Bíblia você vai ver o termo assim: e aceitou Deus a Abel e sua oferta, e recusou Deus a Caim e sua oferta. Sabe o que eu entendo, querido? Que mais do que realizar qualquer coisa para Deus, é ser primeiro aceito por Deus. Ser aceito por Deus é muito mais importante do que aquilo que eu consigo fazer com a minha vida. Pare e presta atenção, querido. Quantas pessoas ao redor do mundo hoje usam o nome de Deus e fazem muitas coisas em nome de Deus? Querido, quantas vezes eu já fiquei grilado? Falei, cara, olha a vida daquela pessoa. Olha a vida daquela pessoa, o tanto de coisa que ela faz, mas olha a vida dela, olha o caráter dela, olha como é que ela conduz a vida dela, o casamento, como é que ela conduz o namoro dela, e olha, tudo que faz dá certo. E certas vezes eu já pensei igual a Asaf, né? Falei, eu que mantendo esse negócio de santidade, esse negócio de... e o outro fazendo tudo de errado. Falei, não é possível, Deus. Querido, quantas pessoas hoje não realizam a obra de Deus, não tem poder de convencer, não tem os recursos, a maneira como fazer, e às vezes a vida da pessoa não é íntegra diante de Deus, mas por que dá certo? Sabe o que é interessante, querido? Que o fogo de Deus, tanto para aprovação como para desaprovação, ele vem. O mesmo fogo que prova o Ellison e aprova as obras dele, talvez venha sobre mim e reprove as minhas obras. Você percebe que o mesmo fogo, querido, quem aqui criou o inferno? Chuta aí. Quem criou o inferno? Foi Deus, Ele é o Criador, ou seja, não foi o diabo que fez. Então o mesmo fogo que vem de Deus que condena o pecador, é o mesmo fogo de Deus que vem e prova a sua obra, a minha obra, e me justifica. A mesma palavra, querido, que é pregado para você que está aqui e recebe a Cristo, se arrepende dos seus pecados, a mesma palavra que te justifica e dá um lugar para você no céu, querido, é a mesma palavra que condena o cara que ouviu e não aceitou o Evangelho. Querido, o fogo veio e aprovou o que Abel fez, e com certeza, querido, o fogo veio sobre o de Caim, mas não queimou. A Bíblia diz em Coríntios, querido, que todos nós podemos fazer as nossas obras para Deus, mas que naquele dia nossas obras serão provadas. Aquele que fez a sua obra com palha, com feno, com madeira, com ouro ou com prata, querido, podemos fazer a obra de Deus. Quando eu falo a obra de Deus, eu quero falar sobre tudo, sobre obra social, cantar, pregar, dançar, tudo que você imaginar que você falar que é para Deus, querido, eu estou fazendo com algum tipo de material. A questão é que em algum momento virá o fogo, e a hora que o fogo, querido, passa na madeira, que o fogo passa no feno, que o fogo passa na palha, queima e destrói. Mas quando o fogo, querido, passa no ouro,
passa na prata, passa no ferro, querido, a reação é diferente. Então muitos estão construindo seus castelos, muitos estão construindo algo para Deus, muitos estão construindo suas casas. A questão, querido, que quando o fogo de Deus vem, muitos são reprovados. Agora, querido, eu quero decorrer com você numa outra coisa aqui, eu tenho que acelerar. Então preste atenção que primeiro Deus aceitou Abel, depois o que ele fez. Deus recusou Caim, depois o que ele fez. Mas mesmo Deus tendo recusado Caim, aquilo que ele fez não deixou de existir, não deixou de ser feito. Ele fez. No texto de Mateus capítulo 7, eu não vou ler com você, mas você pode ler na sua casa. Jesus diz o seguinte: olha, naquele dia muitos virão a mim e falarão assim: eu realizei obras em seu nome, em seu nome eu curei, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu fiz um monte de bagulho lá, entendeu? Aí Jesus fala assim: sério? Não te conheço. Quando Jesus fala não te conheço, ele está falando assim: o que você fez foi em vão. Tudo que você realizou, que você achou que estava fazendo para mim, foi em vão, porque eu não te conheço. Não, mas dá uma olhada aí, tem que ter meu nome nesse negócio aí. Não é possível, eu fiquei a vida inteira achando que estava fazendo certo. Samuel fala uma coisa para Saul muito interessante. Falou assim: Saul, o que é mais importante? Oferecer sacrifícios ou obedecer a palavra de Deus? O Senhor se agrada mais em que nós obedeçamos do que fazer sacrifício. A obediência não anula o sacrifício. Na escala de importância, a obediência vem primeiro que o sacrifício. Escute isso, porque daqui para frente eu vou começar a falar sobre o sacrifício. O sacrifício, ele é de suma importância no nosso relacionamento com Deus. O sacrifício é a oferta, é aquilo que eu realizo, é aquilo que eu faço. A questão, querido, que o que eu faço precisa acompanhar quem eu sou. O que eu faço precisa acompanhar quem eu sou. O difícil não é fazer o sacrifício, o difícil é ser o sacrifício. Eu quero ler um texto com você em Romanos capítulo 12. Você que puder abrir, você que está na internet, puder abrir em casa. Eu acho que em casa as pessoas não abrem. Não sei, é só um. Mas se você puder abrir, Romanos capítulo 12. Olha o que diz no versículo 1. Portanto, caros irmãos, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo. Que jeito? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Algumas versões vai estar escrito racional. Tem alguém que está escrito racional aí? A palavra grega traduzida é lógicos. Lógicos, com K, né? Bate bem com o lógico, é lógico, né? A palavra traduzida aqui para racional é lógico. A palavra lógico, querido, está falando sobre ser verdadeiro e autêntico. O Antigo Testamento inteiro, querido, foi marcado por sacrifícios. Deus pediu sacrifícios, que levassem os bodes, as ovelhas e levassem ofertas. A oferta era o sacrifício, a oferta era o culto. Quando Deus recusava a oferta de alguém, Deus estava dizendo que também estava recusando a pessoa. Então, querido, quando a Bíblia para mim fala, agora o que você faz começa dentro. Porque antigamente, querido, a oferta tinha que ser dada e o cara ficava esperando. Agora Deus está falando, não, agora como vocês são templo do Espírito Santo, o sacrifício, a oferta é você. Você é o sacrifício. Só que esse sacrifício não pode ser qualquer sacrifício. Esse sacrifício, como diz aqui, precisa ser santo e agradável a Deus. Aí fala que esse sacrifício oferecido pelo corpo, ele precisa ser lógico.
ele precisa ser verdadeiro e autêntico. Não só racional, onde você sabe o que está fazendo. Não, é um culto lógico, é um culto autêntico. Que, querido, eu não faço quando o outro faz, eu faço com o meu corpo em sacrifício. Eu não vou ler o texto com vocês, mas se você quiser ler na sua casa, Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, a Bíblia fala que Jesus, ele foi o primeiro do Novo Testamento, é suficiente sacrifício para perdoar todos os nossos pecados, e ele foi a oferta agradável a Deus, e por causa do sacrifício que ele ofereceu com o seu corpo, Deus perdoou os pecados da humanidade. E ali a Bíblia nos mostra a sermos como Jesus, um sacrifício vivo, uma oferta viva. Então, querido, aquilo que eu sou é muito mais importante do que aquilo que eu faço. Não anula o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar, mas o que eu sou é mais importante do que aquilo que eu faço para Deus. Querido, talvez para alguns ainda é difícil você pegar de R$1.000 e tirar 100 para você dizimar. Talvez para alguns ainda é difícil você tirar R$50 e falar, cara, vou ofertar na igreja. O irmão chora, o irmão soa quando tem que ofertar 100. Ele pensa em tudo, falando 100, não pode ser 10. Para alguns talvez ainda é difícil ofertar, querido, mas eu quero te dizer que o mais difícil não é dar algo material, o mais difícil é ser a oferta. Porque talvez muitos de nós contribuímos, querido, com o dinheiro, mas não contribuímos com a nossa vida. Sendo eu todo dia, diariamente, cotidiano, eu todo dia sendo esse sacrifício vivo oferecido, verdadeiro e autêntico. E eu quero que você escute isso aqui, querido. Lá no Velho Testamento, na cabeça de todo mundo que oferecia o sacrifício a Deus, tudo que eles faziam para Deus, a oferta justificava o pecador. A oferta que eles davam, se o pombinho fosse sem olho, sem asa, se a ovelha fosse manca, se o boi fosse manco, o boi fosse manco, Deus não aceitava, falou, leve isso aí para o imperador de vocês, se eles aceitarem, eu aceito. Então lá a oferta justificava a pessoa. Agora preste atenção, no Novo Testamento a pessoa justifica a oferta. Você, querido, o que você se torna diante de Deus justifica o que você faz para Deus. Você está acompanhando, querido? Se você não entender tudo agora, não tem problema, vê depois no YouTube, devagarzinho em casa. Mas, querido, nós hoje, o que nós nos tornamos em Deus cotidianamente, diariamente, justifica o que fazemos. Não adianta só fazermos, precisamos primeiro ser aquilo que fazemos. A dificuldade não é fazer coisas para Deus, mas a dificuldade é ser aquilo que Deus quer fazer. Entender a movimentação de Deus, entender a movimentação do céu e caminhar de acordo com a movimentação de Deus. Muitas das vezes, querido, eu estou caminhando para o norte, eu estou fazendo algo para Deus. Querido, talvez eu estou aqui sendo pastor e Deus não quer que eu seja o pastor, mas eu estou fazendo algo para Deus. Talvez Deus fosse, Wesley, eu quero que o seu ministério seja só cantar, você vai só cantar. Mas eu estou aqui insistindo em ser pastor. Talvez Deus falou, Wesley, eu quero só que você seja pastor, não quero que você cante. E talvez eu estou insistindo em cantar. Talvez Deus falou assim, Wesley, eu quero que você faça trabalhos sociais, eu estou aqui insistindo em ser pastor. Então não importa o que eu estou fazendo, a questão é ser exatamente aquilo que Deus quer que eu seja. E para isso, querido, envolve Jesus me conhecer, Jesus conhecer você. Quantas das vezes, querido, eu só me envolvo com aquilo que eu denomino obra de Deus, uma vez por semana, e não sou um cristão que se envolve com Jesus diariamente, segunda a segunda. Você pode experimentar um grande mover de Deus na igreja no domingo. Talvez o único dia que você tem para vir na igreja é o domingo. Você trabalha de noite, você estuda. Querido, você viu uma semana, um dia só na semana? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, querido, de que esse dia que você separa para vir, seja ele na terça, na quarta, na quinta ou no domingo, querido, ele precisa ser só um momento de celebração de tudo aquilo que você realizou e fez durante a semana.
É só um momento para você estar com o corpo de Cristo e receber mais um pouquinho de gás para outra semana. Eu não sei se você percebe, querido, que quando você participa de um culto onde a presença de Deus te tocou, o louvor foi legal, a palavra de Deus chegou no seu coração, se você, querido, na segunda-feira acordar e não renovar aquele sacrifício, não colocar fogo de novo na lenha, que é o seu corpo. Querido, sabe o que é ser o sacrifício? É assim, ó. Imagina que esse caderno aqui é o que eu vou queimar. Então, esse lugar aqui é o altar. Então, todos os dias eu preciso pegar esse caderno e colocar em algum lugar e deixar queimar. Tipo, deixa queimar, não só no domingo. Aí eu pego, querido, o meu corpo, que é isso aqui, é uma representação, lógico, e eu coloco todo dia sobre o altar. Pastor, o que seria esse altar? É quando você se senta diariamente na sua casa, toma a sua Bíblia e tira um tempo para ler ela. É quando diariamente na sua casa você consegue, seja 5 minutos, 10, 1 hora ou 2, ajoelhar na sua casa e orar. É quando diariamente você consegue amar o seu próximo quando ninguém está vendo. É diariamente quando ninguém falou para você jejuar e você está lá jejuando. É diariamente quando você, querido, nega o seu eu para que o outro seja abençoado. Quando você prefere o prejuízo do que dar prejuízo a alguém. É você pegando o seu corpo como sacrifício. O sacrifício é o que vai queimar. E você coloca sobre o altar e oferece a Deus. Saul, já estou finalizando, queridos. Saul, o que ele fez, queridos? Ele pensou que realizando muitas coisas para Deus, falou, não, aqui ó, tinha 1000 bodes, 1000 ovelhas, 1000 cavalos, umas mulheres bonitas, umas crianças loirinhas legal. Aí eu falei, não, as criancinhas feias, as mulheres feias e os bodes mancos eu vou queimar tudo, mas os bons eu peguei. Olha que legal. E vou fazer mais, eu vou pegar isso aqui e vou oferecer como oferta a Deus, Samuel. Samuel falou assim, mas Deus não disse que tudo isso era condenado, que você não deveria pôr fogo em tudo? Saul, eu achei um grande desperdício, que tanto de ovelha sadia, aqueles boi com as arroba massa, eu ia queimar aquilo lá tudo? Não, mas o ruim eu queimei, eu obedeci, eu fiz em parte. Pastor Márcio Valadão fala uma coisa muito interessante, 99% de obediência é desobediência. Então, querido, quantas vezes estamos ali achando que estamos fazendo 99% para Deus, mas esse 1% determina Jesus te conhecer e determina quem você vai ser. Pastor, eu estou entregando o dízimo, estou indo na igreja, estou fazendo até uns negocinhos legais, estou ajudando, mas ainda estou me envolvendo com pornografia na internet, eu ainda estou me deitando com meu namorado, ainda estou me deitando com a minha namorada, eu ainda não estou obedecendo a minha mãe, eu ainda estou fazendo um monte de coisa errada, mas na igreja o dízimo eu estou entregando. E a gente tenta nos justificarmos pelo que fazemos, pelo que realizamos. Por isso que Jesus falou algo, a partir de agora, o sacrifício é você. Se você não chegar aqui diante de mim, santo e agradável, tudo o que você fizer, eu não quero. Senhor, eu tenho tantos dons, tenho tantas habilidades, Senhor, meu dinheiro é tão legal. Zé Mané, guarda para você aquilo que é seu. Querido, quem nós somos e quem nos tornamos diante de Deus é muito mais importante do que tudo aquilo que eu posso realizar. Hoje o pecador justifica. Espero que você tenha entendido alguma coisa. Davi entendeu. Saul foi oferecer sacrifício e Deus recusou, porque primeiro Deus recusou Saul. Mas Davi entendeu que não era o sacrifício, e ele vira lá em Salmos e fala assim, que o levantar das minhas mãos seja como um sacrifício suave, de cheiro suave pela tarde. Então Davi entendeu, não é o que eu faço, as minhas mãos, o meu corpo será o sacrifício, e será de cheiro suave. Precisamos aprender como igreja a viver uma vida de renúncia, de sacrifício, de consagração e de santidade diária. Diário.
Porque tudo aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, em você e através da sua vida, vai depender muito se você está dentro dos parâmetros e do padrão do céu. Quando Deus procurar sobre a terra alguém para realizar alguma coisa, Ele não vai procurar quem tem dons, Ele vai procurar quem se encaixa dentro dos padrões do céu. Eu quero que Jesus vai nascer na barriga de alguém. Qual que era o requisito? Essa mulher precisa ser virgem. E quem vai ser o pai desse cara? Esse cara vai ter um pai, Jesus vai ser, o pai dele vai ser íntegro, reto e justo. Eu preciso de alguém para derrubar o gigante. Procurou em todo o exército, não tinha, mas lá tem um monte de gente com habilidade, com dom. Por que não levantou? Querido, lá, pensa um exército inteiro não achar um homem. Deus falou assim, não, já tem alguém ali. Um menino que não sabia, querido, lançar uma flecha. Sabia só brincar de estilingue. Mas ele preenchia os requisitos do céu. E a minha pergunta hoje é, quantos de nós preenchemos os requisitos de Deus? Eu não estou falando de ser santo ao quadrado, da hipotenusa, do cateto, entendeu? Não, eu estou falando quantos de nós conseguimos ser diante de Deus alguém que tem uma vida consagrada e de renúncia, alguém que está lutando todo dia contra o pecado, alguém que às vezes por conta do sangue, ele dá o sangue, mas falando, cara, eu não vou me dobrar isso aqui. Quantos de nós? Que o Senhor continue falando no seu coração, que o seu sacrifício seja autêntico diante de Deus, e você possa conseguir cumprir a vontade de Deus, para que você seja uma oferta ao Senhor, que Ele aceite. Ele vai aceitar a sua oferta se primeiro Ele aceitar seu coração. Fique de pé, vamos orar, vamos consagrar a Santa Ceia ao Senhor. Se você tem que se arrepender, falar com Deus, eu acredito que esse é o momento. A nossa aliança, querida, ela é firmada diante de Deus quando nós oferecemos um sacrifício que é aceitável e que é agradável diante de Deus. Pastor, eu não vou voltar na igreja mais não, só falou um tanto de negócio aí que, querido, eu já aprendi uma coisa: o Evangelho nos ofende. O Evangelho é tudo que eu quero fazer, mas que eu não consigo fazer sozinho. Então o Evangelho me ofende todo dia, todo dia. Quando eu vou ler a Bíblia, querido, parece que o Espírito Santo está do meu lado ali. Cada folha que eu leio, ele me dá um tapa. A hora que ele dá o tapa, eu já passo a mão na minha cabeça e falo, vai dar certo, vai dar certo. Todo dia, querido, o Evangelho nos ofende. Ele me mostra que às vezes eu não estou sendo o pai que eu tinha que ser, o marido que eu tinha que ser, o pastor que eu tinha que ser. Todo dia o Evangelho me ofende. Mas ele ofende para me transformar.